Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria. Todo dia tem novidade. Não deixe então de acessar o juliobatiste.com.br. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, mais 700 videoaulas. Mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, programação, VBA, programação PHP. Sobre o SAP já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim. Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos. Então, sempre acessem. Não esqueçam de se inscrever no canal, que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado. E para você que se interessa em Windows Server e Active Directory, deixo a dica desse livro aqui, que é um curso completaço do Windows Server e Active Directory. Serve para quem é completamente iniciante, ele vai do completamente iniciante ao avançado. Se aplica ao Windows Server 2012, 2016 e 2019. Se tiver mais interesse, tá aqui o link, tem todas as informações lá. Valeu? Vamos à nossa videoaula de Windows Server e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server em 2008, do módulo 17. E nessa segunda aula do módulo 17, eu vou explicar agora um pouco sobre configurações avançadas no Terminal Services. Na aula passada eu expliquei o que era o Terminal Service, para que servia. Também expliquei um pouco sobre desktop remoto e falei um pouco sobre a interface do Terminal Service no Server 2008. E nessa aula eu vou dar continuidade no assunto, só que falando algumas configurações avançadas. Então essa aula vai ser a primeira de duas aulas em que nós vamos explicar configurações avançadas no Terminal Service. E nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre recursos avançados no Terminal Services. Vamos aprender mais sobre as funções do TS, que é ou seja, serviços de terminal, sobre o Remote App, licenciamento TS, TS Web, a higiene de sessão TS, Terminal Services Print, Git e requisitos de hardware para que você consiga ter um Terminal Service que acompanhe a demanda ali em relação ao que deseja compartilhar ali com os usuários, para que esses usuários acessem esse Terminal Service e consigam acessar aplicações, bem como a área de remoto do computador. Vamos explicar mais ao final da aula como instalar as funcionalidades do Terminal Service, após ter aprendido mais sobre Remote App, entre outros assuntos. E após instalar essas funcionalidades, vamos aprender como configurar e administrar as funcionalidades. Então nessa aula nós vamos dar um foco na administração do console Remote App, em que nós vamos distribuir aplicações para que os usuários acessem o Terminal Service e executem essas aplicações, e também vamos compartilhar essas aplicações para que o usuário acesse, além do RDP da aplicação, acesse essa aplicação via browser. Então ele vai abrir o navegador dele, no navegador dele ele vai digitar o IP do servidor, do Terminal Service, e vai conseguir executar a aplicação que está compartilhada no servidor. Também vamos explicar um pouco mais sobre acesso remoto. Então, esses são os assuntos que serão vistos na aula, e vamos então dar continuidade na aula. Eu vou dar um breve resumo, explicando novamente o que é Terminal Service e para que serve. Na aula passada eu já expliquei, então se você tem alguma dúvida maior em relação ao assunto, sugiro que você assista a aula passada, pois essa aula é a continuação da aula passada. Veja que eu também já tenho aqui o meu servidor Windows Server em 2008 virtualizado na minha máquina VirtualBox, e tudo que a gente for pôr em prática eu vou colocar nesse sistema operacional. Então se você não está com seu Windows Server em 2008 ainda inicializado aí, sugiro que então ligue sua máquina virtual, ou então sua máquina física, não sei como você está colocando em prática a aula, para que então você consiga colocar em prática tudo que será visto nessa aula.
Então, dando um breve resumo sobre o que é Terminal Service, já que eu expliquei na aula passada, o Terminal Service ele nos oferece um conjunto de tecnologias que permite ao usuário, seja o usuário ali da nossa empresa, né, por meio de sua estação de trabalho, acessar as aplicações de um servidor. Então, o Terminal Service ele vai nos oferecer esse conjunto de tecnologias, né, que vai permitir que um usuário, por meio de uma estação de trabalho, ele acesse aplicações que estão compartilhadas em um servidor. E ele vai poder acessar essas aplicações tanto interna, ou seja, dentro da rede da empresa, por um IP, no qual você, administrador de rede, vai passar para esse usuário, bem como ele vai poder acessar essas aplicações via acesso externo, ou seja, ali você pode configurar tanto VPN, como também não é necessário configurar VPN para que ele acesse essas aplicações, bem como a área remota completa do servidor. Então, o Terminal Service é esse conjunto de tecnologias, né, que vai permitir que os usuários, por meio das estações de trabalho, acessem aplicações, bem como a área remota por completo do servidor. E, além disso, ele nos vai oferecer uma questão de uma facilidade na administração do dia a dia, né? Porque não vai ter a necessidade de você ter que instalar uma mesma aplicação em várias estações de trabalho. Não, você vai de um único servidor compartilhar a aplicação e caso haja algum problema nessa aplicação, você não vai ter que ir de estação em estação e verificar o porquê dessa aplicação não está rodando. Você vai fazer tudo centralizado de um único servidor, pois é nesse servidor que está compartilhando a aplicação. Então, além dessa facilidade na administração, em questões de suporte, ele também nos dá esse auxílio, né? Porque tudo será centralizado de um único servidor, em que esse servidor será o Terminal Services, ou serviço de terminal, caso você ache melhor assim. Como eu falei na aula passada, o Terminal Service ele nos dá uma facilidade no gerenciamento. Por quê? Porque você vai ter um servidor, novamente. Nesse servidor você vai compartilhar aplicações e vai permitir que os usuários ali da empresa, por meio das estações de trabalho, acessem essas aplicações de uma forma centralizada através de um IP ou nome do servidor. Bem como os usuários podem acessar a área remota completa do servidor, que seria o que? Acessar ali todas as funcionalidades do servidor, não somente a aplicação. Além disso, o Terminal Service, a cada sessão de um usuário ali no servidor, para acessar uma aplicação, bem como a área remota completa do servidor, ele cria uma sessão de usuário única. Então, se o meu usuário 1 acessar alguma aplicação ali do meu servidor compartilhada, ou então a área remota completa do servidor, ele vai criar uma única sessão para esse usuário, bem como para um segundo usuário, bem como para um terceiro, um quarto e N usuários. Então, cada usuário que acessar esses Terminal Service, ele vai ter uma sessão única para ele. Além disso, a questão também da facilidade no gerenciamento é a questão dos recursos de hardware. Quando um usuário meu ele acessar uma aplicação, bem como a área remota completa do servidor, ele não vai estar utilizando o hardware da estação no qual ele está usando para acessar esse Terminal Service. Não, tudo que será processado de hardware da aplicação, bem como a área remota completa do servidor, será do próprio Terminal Service. Então, você pode ter ali uma máquina não tão boa em recursos de hardware, em que o usuário esteja acessando o Terminal Service, para então acessar as aplicações desse terminal, bem como a área remota completa desse terminal, porque os recursos de hardware serão do próprio servidor. E outra questão, como eu falei anteriormente, é você não ter a necessidade de instalar uma aplicação em várias estações. Então imagine que você tem uma aplicação ali, por exemplo, será um Office ou qualquer outra, você não vai ter a necessidade de instalar esse produto nas várias estações de trabalho da tua empresa, porque você, através do Terminal Service, pode instalar essa aplicação no servidor, compartilhar essa aplicação, então, para que os usuários, através de uma conexão interna, seja uma rede IP interno ou um IP externo, acesse essa aplicação pelo Terminal Service. Então, tu não vai ter ali o retrabalho de então instalar uma aplicação em várias estações. Não, a aplicação
ela está centralizada em um único servidor e compartilhada desse servidor para os usuários ali da sua empresa, para eles se conectar tanto internamente, quando eles estiverem dentro da empresa, como também externo, caso eles não estejam na empresa. Além disso, eu expliquei na aula passada que o Terminal Service, no Windows 7 em 2008, ele não dá mais aquela necessidade de você ter que instalar um conjunto de aplicações nas estações de trabalho ali da empresa, para então acessar a questão ali das aplicações, enfim, do servidor, porque todo o recurso de hardware do servidor é usado, não da estação de trabalho no qual o usuário ele está utilizando para acessar o serviço de terminal, ou seja, as aplicações, bem como também, caso queira, as funcionalidades ali desse servidor. Outras questões sobre o Terminal Service. O Terminal Service ele existe desde o Windows NT 7 4.0. Nessa época a gente chamava de Terminal Service Edition. E no Windows 2000 e 2003 o Remote Desktop, que é o recurso que nos permite administrar os servidores remotamente, é chamado de Remote Administrator Mode. Eu expliquei na aula passada o que é o Remote Desktop, que ele é aquele recurso que possibilita você permitir que o servidor seja acessado remotamente, que até você habilita ele ali nas configurações do sistema, né? Acessando o meu computador, propriedades, alterar configurações e lá na aba remoto. Então o Remote Desktop, no qual você habilita ali no Windows 7 2008, que nós habilitamos já na aula passada, e você permite então que usuários acessem esse servidor via acesso remoto, selecionando os usuários aqui, ó. Ele era chamado ali no Windows 7 2000 e 2003 de Remote Administrator Mode. E a grande maioria dos recursos existentes no Terminal Service do Windows 7 2003 ainda estão presentes na sua versão disponível no Windows 7 2008. Porém, o que impressiona é que a quantidade de novos recursos que foram adicionados no Windows 7 2008 foram verdadeiramente revolucionários. Por exemplo, o Windows 7 2008 ele traz uma funcionalidade chamada Remote App, que faz com que os aplicativos sejam executados no servidor, porém de forma transparente para os usuários. Então, através do Remote App, eu posso compartilhar uma aplicação e essa aplicação ser distribuída para os usuários ali da minha empresa, para que eles acessem essa aplicação pelo computador no qual eles desejam, e essa aplicação sendo executada ali na estação de trabalho, ela vai ser bem, como se diz, transparente ali para o usuário, né? Ele não vai pensar que está executando essa aplicação dentro do servidor. Não, para o usuário ali que está na estação de trabalho, ele vai pensar que essa aplicação está executando dentro ali da estação de trabalho no qual ele está utilizando para executar a aplicação. Aqui é o Remote App, ó. O Remote App nós vamos configurar nessa aula ainda, aqui no nosso Windows 7 2008. Deixa eu fechar essa mensagem aqui. Então, mais à frente, nós vamos configurar o Remote App aqui no Windows 7 2008. Vamos instalar ele, novas funcionalidades que serão que aparecerão aqui em serviço de terminal, e através do Remote App nós vamos então compartilhar aplicações. Aqui é um exemplo. Vamos selecionar aplicações que estão ali no nosso servidor, e quando o usuário acessar essa aplicação, vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui é a tela. Aqui será o sistema, ó, ou seja, a versão ali do sistema operacional que o usuário está utilizando, e aqui é a aplicação rodando. Então, para o usuário, ele vai achar que essa aplicação está sendo rodada dentro da estação de trabalho, mas não, a aplicação ela está sendo processada tudo de hardware ali do servidor. Então, ela está sendo executada dentro do servidor, não dentro da estação de trabalho. Quando a gente estiver trabalhando com a questão de TS Web Access, né? A gente pode então acessar as aplicações via o nome do servidor. Então é digitar http:// o nome do servidor. Então a gente pode acessar as aplicações aqui.
Clicar em uma aplicação dessa, no qual nós vamos compartilhar ainda nessa aula, vai aparecer a questão das credenciais, que o usuário vai digitar, seu login e sua senha, então ele vai conseguir executar a aplicação ali por meio do navegador. Mas isso é um pouco mais à frente. Outras funcionalidades, o Terminal Service, que eu já expliquei, que é a grande revolução dele foi a questão do Remote App, né? Que é a questão do compartilhamento de aplicações, que os usuários dessas aplicações são executadas dentro do servidor, mas que fica de uma forma bem transparente para os usuários, pois eles vão achar que a aplicação está sendo executada dentro da estação de trabalho. Também foi a questão do TS Session Break, né, que é o agente de sessão TS. O agente de sessão TS ele é um recurso do Windows 7 2008. Ele vem para nos oferecer um balanceamento de cargas entre vários servidores de Terminal Service que estão em um mesmo grupo de servidores, ou farm, e também nos permite reconectar sessões existentes no Terminal Server. Então, com isso, à medida que novas sessões forem solicitadas ali dentro desse Terminal Service, ou seja, à medida que novos usuários se conectarem aos servidores no qual tem a funcionalidade de serviços de terminal, os usuários, estes que se conectarem a esses serviços de terminal, serão encaminhados automaticamente para os servidores que estiverem menos sobrecarregados. Então, isso quer dizer o quê? Que caso o usuário ele acesse ali a questão dos serviços de terminal, caso eu tenha mais de um terminal service na minha rede, à medida que esses usuários forem desejando se conectar a esse servidor terminal por meio da aplicação no qual eu distribuí para esses usuários executar, através do agente de sessão TS, ele vai encaminhar esse usuário para o terminal service que estiver menos sobrecarregado. Com isso, ele dá as vantagens de balanceamento entre os servidores, né? Caso um terminal service ele fique indisponível, o usuário poderá se conectar no outro terminal service. Então, imagine que eu tenho uma aplicação compartilhada nesse primeiro terminal service e caso meu usuário acesse essa aplicação e esse meu terminal service esteja fora, através do TS Session Break, ele vai encaminhar esse usuário para o segundo terminal service, e para o usuário ele não vai ter nenhuma perca em relação à questão dessa aplicação, pois para ele vai ser uma coisa que não será visível essa questão dessa indisponibilidade. E, além disso, outra vantagem do agente de sessão TS é a questão de balancear hardware entre os servidores. Então, imagine que eu tenho dois terminal services da minha rede, compartilhando ali aplicações, enfim, bem como a área remota completa do servidor, para que os usuários acessem. Eu posso, então, caso eu tenha um terminal service bem mais potente em hardware do que o outro, eu posso então balancear o hardware entre esses dois terminal services para então atender a questão da demanda desses usuários acessarem essas aplicações, bem como a área remota completa dos servidores. Então, para mais ou menos isso para que serve o agente de sessão TS. Ele vai ali fazer o balanceamento de cargas entre os servidores que estão em um mesmo grupo de servidores, e à medida que novas sessões de usuários desejarem se conectar aos servidores que são terminal service, eles serão encaminhados para o servidor que estiver com menos sobrecarregado. Falando mais um pouco sobre o Terminal Service, também no Windows 7 2008, tem a questão da funcionalidade do ESPrint, que através dessa função nós podemos imprimir nossos documentos a partir dos remotos apps. Então, por exemplo, o usuário ele vai acessar uma aplicação ali, compartilhada do servidor, né? Vai acessar uma aplicação compartilhada do servidor por meio de sua estação de trabalho, e através do ESPrint ele vai poder então imprimir qualquer documento que esteja compartilhado dessa aplicação do servidor que é Terminal Service, sem a necessidade de instalar os drives da impressora no Terminal 7. Com isso, o processo de impressão ele se torna bem mais simples e rápido. Também é possível, através do ESPrint, determinar o número de impressoras dos usuários que poderão ser utilizadas no Remote App. Então, de forma resumida, através dessa funcionalidade, a gente então pode, por meio das aplicações no qual nós compartilhamos com algum recurso do Remote App, os usuários, por meio de sua estação de trabalho, poderão então imprimir questões
enfim, de documentos, entre outras coisas, através do ESPrint, sem a necessidade do administrador de rede ter que instalar os drivers da impressora no Terminal 7. Além disso, também no Windows Server 2008, temos ali a questão da funcionalidade do TS Gate, que o TS Gate ele vai fazer com que todo o tráfego de rede, ou seja, a conexão do usuário por meio de sua extração de trabalho, acessando uma aplicação ou área remota do servidor, seja mais segura, ou seja, todo o tráfego de rede que o usuário está acessando por meio do navegador ali, né, bem como a área remota completa do servidor, é transmitido através do protocolo HTTPS, que faz com que as informações estejam seguras e criptografadas enquanto estiverem em trânsito. Então, você pode perguntar: Diego, o usuário ele acessando uma aplicação, bem como uma área remota completa do servidor, via o navegador da estação de trabalho do usuário, está seguro? Sim, está seguro, porque através do TS Gate ele vai garantir que todo o tráfego de rede, ou seja, toda essa ligação entre o navegador que está na estação de trabalho do usuário para acessar essa aplicação, bem como a área remota completa do servidor, seja segura através do protocolo HTTPS. Eu estou falando um pouquinho rápido em relação a essas funcionalidades, porque a gente ainda vai para a parte prática, né? Mais à frente, em que nós vamos ali instalar as funcionalidades e também administrar o Remote App, TS Web. E nas próximas aulas nós vamos falar mais sobre a questão de TS Gate, o Terminal Service ESPrint, entre outras funcionalidades que não serão abordadas nessa aula, porque ela vai ficar um pouco extensa. Sobre o Terminal Services, também há alguns conceitos importantes. Bem, os 3 primeiros conceitos que nós temos que aprender sobre o Terminal Service de importante clientes do Terminal Service, o que são os clientes, servidores do Terminal Services, que eu acho que vocês já estão sabendo o que são, e licenciamento de Terminal Services. Então, esses são os conceitos que nós temos que aprender bem para então a gente poder fazer a instalação de novas funcionalidades, que será a questão do Remote App e entre outras funcionalidades ali nesse servidor que está usando o Windows Server 2008. Então, sobre clientes de Terminal Services, os clientes de Terminal Services são aqueles usuários, ou seja, por meio da estação de trabalho, que acessam a questão das aplicações, bem como a área remota completa do servidor. Então, clientes de Terminal Services são o quê? São a questão do usuário e a estação de trabalho, ou seja, a forma de como o usuário se conecta a uma aplicação, bem como a área remota completa do servidor. Aqui é uma forma de o usuário se conectar, né, que eu já até expliquei na aula anterior, que é através do RDC, o Remote Desktop Connection, que tem ali na estação de trabalho, que a forma resumida é a conexão de área de trabalho de área remota, né? Então, esse aqui é um cliente, né? É um programinha cliente que faz com que é uma forma de como o usuário se conecta a um servidor remoto. Então, ele digita o IP, como eu expliquei na aula passada, e clica em conectar. Vai digitar então sua senha. E feito isso, será aberta então uma sessão no servidor para esse usuário, em que eu digitei que é Diego.Lima, que ele vai estar acessando a área remota completa do meu servidor via um cliente, no caso o RDC ou Remote Desktop Connection. Então, clientes de forma resumida, é a forma no qual os usuários, por meio da estação de trabalho, se conectam a aplicações, bem como a área remota completa do servidor. Esses são os clientes. Existem várias formas como o usuário ele pode se conectar, além dessa questão da conexão de área de trabalho remota, a uma aplicação, bem como a área remota completa do servidor, que, por exemplo, como eu já expliquei anteriormente, ele pode se conectar utilizando a questão do Remote App, né? Que o Remote App, apenas para relembrar, ele é aquele programa que os usuários acessam remotamente através do Terminal Service. Para o usuário é como se fosse um programa instalado em sua estação de trabalho, mas na verdade está instalado no servidor, que eu vou explicar novamente. Quando você aquela aplicação que tu distribui através do Remote App, e quando o usuário acessa, ele pensa que a aplicação está sendo rodada dentro da estação de trabalho, mas não está sendo rodada dentro do servidor.
Então essa é uma outra forma de acessar as aplicações, além dessa questão de acessar a área remota completa do servidor, é através do Remote App, que nós vamos aprender mais à frente, certo? Também, através do Remote App, nós podemos compartilhar essa aplicação, que é, além daquele .rdp que a gente distribui, que o usuário acesse via TS Web Access, ou seja, ele pode também acessar a aplicação compartilhada do servidor do Terminal Service via o browser. Ele acessa, abre ali o navegador, digita o IP do servidor no qual está compartilhada as aplicações e ele vai conseguir executar a aplicação que está sendo compartilhada do servidor. Então esse é um outro cliente, ou seja, outro meio de como o usuário pode estabelecer uma conexão à aplicação, bem como uma área completa remota do servidor, que é acessar isso aqui, ó, área remota, sem ser pela conexão de área de trabalho remota. É outra forma de o usuário acessar. Eu vou fazer até logoff aqui, esse usuário, que nós veremos mais à frente. Sobre clientes é isso. Clientes é, de forma resumida, o meio no qual o usuário, por meio da estação de trabalho, vai se conectar a uma aplicação, bem como uma área remota completa do servidor. Agora vamos aprender um pouco sobre servidores de Terminal Service. O que são os servidores de Terminal Service? Servidores de Terminal Service é o próprio servidor que compartilha a aplicação por qual o usuário vai acessar via a estação de trabalho. E agora, licenciamento. O licenciamento de Terminal Service é um servidor no qual está instalada aquela função de licenciamento e ele deve estar disponível na rede para que ele possa validar as licenças do Terminal Service. Então, toda vez que um usuário ele se conectar à questão do Terminal Service, o usuário, por meio da estação de trabalho, se conectar no Terminal Service, né, seja no servidor, é através do licenciamento que vai permitir, então, que esse usuário, verificando as licenças, se ele tem permissão ou não de se conectar a esse servidor, ou seja, se há uma licença para esse usuário ou esse computador se conectar a uma aplicação, bem como a área remota completa do servidor. Isso se dá pelo meio do licenciamento. E esse servidor ele é responsável, então, além de fazer a questão da validação, né, verificar se o usuário ou o computador tem permissão, ou seja, há uma licença válida para se conectar àquela aplicação ou área completa remota do servidor, ele vai distribuir as licenças e mapear o seu uso, mantendo assim um conjunto de licenças disponíveis para uso. Aqui é mais um pouco sobre o licenciamento no Terminal Service. Então ele funciona mais ou menos assim, em que eu já expliquei de forma geral. E o cliente, que é o cliente, que ali é o computador que o usuário está acessando para se conectar ao Terminal Service. Então ele tenta se conectar ao Terminal Service, o cliente se conecta ao Terminal Service e o servidor verifica se possui uma licença, ou seja, através do licenciamento do TS que está instalado dentro do servidor, que é Terminal Service, que vai verificar se esse usuário aqui, ó, por meio de sua estação de trabalho, tem uma licença para esse usuário ou para esse computador. Caso esse usuário ou computador ele possua uma licença, o servidor valida a licença e permite que esse cliente realize a conexão, ou seja, que esse usuário ou esse computador então acesse a aplicação, bem como a área remota completa do servidor. Caso não exista uma licença, o Terminal Service ele vai entrar em contato com outro terminal, que é o 7 Licensing, e solicitar uma nova licença. Então ele vai entrar em contato com o Terminal 7 Licensing para verificar então se há uma licença, ou seja, uma nova licença para esse usuário por meio dessa estação de trabalho, para que ele consiga acessar as aplicações, bem como a área remota completa do servidor. Caso tenha ali uma nova licença para esse usuário ou computador, o Terminal Service License vai permitir que realize a conexão à aplicação, bem como a área remota completa do servidor. E caso não exista uma nova licença, ou seja, não existe licença alguma, o usuário então ele não vai conseguir fazer essa conexão. Então é mais ou menos assim que funciona o licenciamento de TS. Mais a fundo você pode aprender isso no módulo do PDF que acompanha essa aula, porque essa videoaula então é só para reforçar tudo que foi visto do módulo. O recomendado é que você faça a leitura do módulo e então veja a videoaula e não vice-versa. Então funciona mais ou menos assim o licenciamento de TS. O cliente tenta se conectar a uma aplicação, ao
Terminal Service é verificado se há uma licença válida ao usuário ou computador, permite a conexão. Se não há uma licença válida, é encaminhada para o Terminal Server License, solicita uma nova licença a ele. Se tem a questão da aquisição dessa nova licença, é vinculada então a esse cliente, que seja o usuário, ou seja, o usuário que eu falo é o login, no qual ele está utilizando, bem como a estação de trabalho. Se não há a questão dessa nova licença, o usuário não realiza a conexão. Beleza? E as licenças do Terminal Service, como eu expliquei, elas podem ser por usuário ou por dispositivo. Então você pode vincular uma licença no Terminal Service a um usuário, que no caso ela é válida por meio da conta do usuário, o login do usuário, então por dispositivo. Então ela é válida ali ao computador por meio ali da questão da identificação do computador. Então o usuário ele pode acessar uma aplicação, bem como a área remota completa do servidor, tanto por sua conta como por meio de um dispositivo. E caso você faça a instalação do Terminal Service e não faça a questão da aquisição das licenças, o Terminal Service ele vai funcionar por 120 dias e após esses 120 dias todas as licenças temporárias elas serão expiradas, e então você vai ter que fazer a aquisição de novas licenças para então atender às solicitações do cliente. Ou seja, quando o usuário ou o computador desejar se conectar a uma aplicação ou área remota completa do servidor, então ele possa fazer a questão dessa demanda. Caso passe os 120 dias e tu não adquire novas licenças, seja para o usuário ou computador, todas as solicitações, seja do usuário por meio de sua conta ou dispositivo, a se conectar a uma aplicação, bem como a área remota completa do servidor, elas não serão validadas, então não conseguirão acessar a aplicação ou a área remota completa do servidor. Então, quando a gente fizer a instalação da funcionalidade de Terminal Service, acessando ali o gerenciador do servidor, o Terminal Service ele vai funcionar de forma resumida por 120 dias. Então eu vou conseguir se conectar às aplicações, bem como a área remota completa do servidor por 4 meses, né, que é mais ou menos 120 dias, e após esse período eu tenho que fazer a aquisição dessa licença. Em requisitos de rádio de Terminal Service, quais são os requisitos que eu devo utilizar para que eu consiga atender as questões das solicitações dos clientes, acessar aplicações, bem como a área remota completa do servidor? Isso deve ser estudado à parte, né? Então, se você deseja realmente ter um Terminal Service na sua rede, para que os usuários, por meio da estação de trabalho, consigam acessar aplicações, bem como a área remota completa do servidor, tu tem que fazer um estudo ali de todo o rádio que será preciso, seja de memória RAM, processador, rede, entre outros. Porque, como eu falei anteriormente, quando o usuário ele acessa, por meio da estação de trabalho, uma aplicação, ou então a área remota completa do servidor, é usado o rádio do servidor e não da estação de trabalho no qual o usuário está. Por isso, você tem que ter um estudo bem detalhado em questão de hardware, ou seja, de memória RAM, processador e entre outros componentes para esse servidor que será um Terminal Service. Algumas perguntas que você poderão te ajudar é a questão de, por exemplo, você se auto-responder através dessas perguntas. Quais são as aplicações que os servidores suportarão, né? Então, quais são as aplicações que tu vai colocar nesse servidor, se elas serão simples ou complexas, e baseando nessas perguntas e você tendo essas respostas, você vai então atender a questão de qual questão de configuração de rádio esse Terminal Service terá. Outras perguntas que você pode fazer: quantas aplicações simultâneas os usuários utilizarão? Porque imagine que tu tem uma aplicação compartilhada para vários usuários acessando simultaneamente essa mesma aplicação, tu vai ter ali a questão de um processamento, ou seja, de uma demanda maior nesse hardware. Outras perguntas: quantos usuários se conectarão a esse servidor? Qual o perfil dos usuários? Eles executarão apenas atividades rotineiras, básicas, ou são usuários mais avançados que exigirão mais um recurso do servidor? Os usuários se conectarão somente na rede local, ao terminal, ou também remotamente através de links de WAN? Aqui são algumas perguntas que você pode se responder. Caso você deseje que um servidor seu vire Terminal Service,
para então você chegar à resposta de qual nível de configuração, ou seja, nível de rádio, esse servidor que será Terminal Service deverá possuir para atender às solicitações desses usuários ao desejar se conectar a aplicações ou a área remota completa do servidor. Feito isso tudo de teoria, que já durou bastante tempo, vamos então agora para a prática. A primeira coisa que nós vamos fazer é instalar as funcionalidades adicionais do Terminal Services, que nós vamos instalar a questão do Remote App, que é isso aqui, ó, para compartilhar as aplicações, para que os usuários acessem, seja via browser, utilizando o TS Web Acesso, seja via RDP, que vai ser mais ou menos assim, ó. Vai ter um RDPzinho, ele vai se conectar, vai então digitar suas credenciais, usuário e senha, e vai se conectar à aplicação. Vamos depois instalar essas funcionalidades, instalar o componente Experiência Desktop. Esse componente ele vai permitir que ao os usuários se conectarem às aplicações do servidor, eles estejam ali uma questão de uma experiência, ou seja, de uma performance melhor em questão de resolução de vídeo. Uma vez que quando o usuário se conecta por padrão, a resolução de vídeo ela vem no padrão 16 bits, e a gente instalando essa configuração de experiência de desktop no servidor no qual compartilhar a aplicação, bem como a área completa remota do servidor, os usuários terão uma resolução de vídeo de 32 bits ao invés de 16. Então isso aqui é para deixar o usuário bem mais à vontade, entendeu? Em questão de resolução de vídeo e tal, ter uma coisa mais bacana para esse usuário. Enfim, após instalar as funcionalidades, vamos instalar esse componente para a questão de resolução de vídeo ficarem melhores para esses usuários. Depois disso, vamos então trabalhar com o console de configuração de serviço de terminal. Quer conhecer esse console aqui, ó? A gente já conheceu na aula passada, por sinal, mas eu vou explicar ele mais a fundo como é que funciona. E vamos então trabalhar com o Remote App, que nós vamos instalar ele nesse primeiro momento e compartilhar as aplicações para que elas sejam acessadas tanto via .rdp como a questão pelo browser, então pelo navegador no qual o usuário vai utilizar ali na sua estação de trabalho via TS Web Access. Vamos ao primeiro momento instalar as funcionalidades adicionais do Terminal Services. Vou voltar aqui, vou fechar. Primeira coisa é ter um usuário com permissão elevada. No meu exemplo, estou com um usuário administrador. O usuário extra ele tem permissão de instalar funções no servidor. E após ter um usuário com permissão elevada no teu servidor, tu vai abrir aqui, ó, gerenciador de servidores, vai dar um clique. Feito isso, vai clicar em funções, vai clicar em botão direito em cima de funções. Nessa janela que vai aparecer, você clica em adicionar funções. Ele vai carregar a questão do assistente para adicionar funções. Ele vai dar uma breve introdução do que é esse assistente, enfim. E vai perguntar se você realmente está com a conta do administrador que tem uma senha forte, etc, etc. Vai clicar em próximo. E aqui nessa etapa é que nós vamos instalar as funcionalidades adicionais dos serviços de terminal, que é a questão do TS Remote App, para que a gente compartilhe as aplicações para que elas sejam acessadas tanto via navegador como .rdp. E feito essa instalação, ela vai aparecer aqui nessa pastinha serviço de terminal, as novas funcionalidades. Vou voltar, vamos selecionar aqui, ó, serviços de terminal. Selecionando serviço de terminal para a gente conseguir instalar essas novas funcionalidades, ele diz, ó, que os serviços de terminal eles fornecem tecnologias que permitem os usuários, enfim, que eu já expliquei anteriormente. Clique em próximo, ele vai dar uma breve introdução o que é o serviço de terminal e tal. Isso eu já expliquei anteriormente. Se você quiser ler, pode ler sem problema algum, só que eu vou pular. E aqui nessa parte, ó, ele vai perguntar o que eu desejo de instalar de funcionalidade adicional a esse meu servidor que está com Windows 7 em 2008. No meu exemplo, eu vou estudar a questão do Terminal 7. Ele diz que o Terminal 7 ele não é recomendado instalar essa funcionalidade no mesmo servidor
no qual ele tem que é controlador de domínio, porque ele fica um pouco mais inseguro, já que o usuário ele vai acessar o servidor, que é a Terminal Service, né? Ou seja, as aplicações, bem como a área remota completa do servidor, ele vai ter pode ter, na verdade, a questão de executar coisas que não eram para ele executar, como o console dos usuários de computadores do AD, a questão de GPOs, entre outras configurações. Então, a recomendado é que você não instale o Terminal Service no mesmo servidor teu que é AD. Você tem ali um servidor Windows Server 2008 separado, que nesse servidor Windows Server 2008 tu instala a função de Terminal Server, mas nesse momento eu vou instalar ele no meu servidor que é controlador de domínio. Então, clicar aqui em instalar o Terminal Server mesmo assim. Vou selecionar, além dessa opção de Terminal Server, vou selecionar TS Web Access e vou clicar em próximo. Eu não vou instalar essas funcionalidades, licenciamento, agente de sessão e gate, porque isso nós veremos na próxima aula. Então vou instalar apenas essas duas funções, vou clicar em próximo. Ele me dá uma breve introdução, se você instalar o Terminal Server no computador e tal. Clique em próximo. Agora ele vai perguntar como será a autenticação em nível de rede a esse servidor. Se eu vou exigir ou não a autenticação. Por padrão, você tem que clicar em exigir, por questão de uma segurança maior. Para que então o usuário ele se autentique toda vez que se conectar a esse servidor. Clique em próximo. E ele vai perguntar como é que vai ser a autenticação. Caso eu já use licenciamento, se vai ser por dispositivo ou por usuário. Como eu não tenho a questão de licenças, eu já falei que quando você configura Terminal Service no seu Windows Server 2008, ele vai funcionar no modo de 120 dias, então eu vou clicar em configurar mais tarde. Mas passando esses 120 dias, vou ter que providenciar as questões de licença por dispositivo ou por usuário, que eu vou escolher então qual a forma de como esse usuário vai se conectar a esse servidor, a essas aplicações, bem como a área remota do servidor. Vou clicar em configurar mais tarde, porque eu não tenho nada de licença, eu vou desejar ele funcionar por 120 dias, gratuito, com licenças temporárias. Clique em próximo, e aqui ele está perguntando quais serão os usuários e grupo de usuários que se conectarão a esse Terminal Service, e bem como as suas aplicações. Por padrão, ele puxou os usuários e grupos que estão aqui, ó, em remoto. Se eu clicar em remoto, selecionar usuários, ó, Mariana, Diego, Diana, administrador, são os mesmos que estão aqui, ó. Então, por padrão, ele puxou dali a configuração. Caso eu deseje adicionar um novo usuário, clique em adicionar, login do usuário ou então um grupo. Clique em próximo. Aqui ele, enfim, diz que pode ser necessário reinicializar o computador depois de concluir a instalação das funcionalidades, que ele está dando um breve resumo e tal. Ele me mostra como será o acesso à questão das aplicações, que eu vou digitar http o nome do servidor /ts, e essa vai ser a forma de eu acessar via o navegador. Então, acessando o navegador, vou digitar isso aqui, ó, http servdc1ts, e conseguirei acessar as aplicações. Enfim, vou clicar em instalar e ele vai começar a instalar a funcionalidade de TS Web e a questão de novas funcionalidades no serviço de terminal desse servidor. Ele demora um pouco, aliás, vai demorar aqui um pouco, porque esse meu servidor ele só está com 1 GB de RAM, que é uma máquina virtual, né? Eu só coloquei 1 GB de RAM para ele, mas eu sei que você está utilizando ali um servidor bem potente, então ele vai ser bem mais rápido. Após isso, como eu expliquei, nós vamos instalar o componente de experiência desktop. Ele vai aperfeiçoar a questão de quando os usuários se conectarem no servidor, ele não tem uma resolução de 16 bits, mas uma de 32, permitindo assim uma performance melhor para esse usuário acessar as aplicações, bem como a área remota completa do servidor. E depois nós vamos aprender a trabalhar com o console de configuração de serviços de terminal, o Remote App, compartilhar as aplicações para ser acessadas via RDP e por meio do navegador, utilizando o console, que nós vamos configurar algumas questões do TS Web Access.
Ele ainda está iniciando a instalação. E após terminar essa instalação, ele vai pedir para reiniciar o servidor, para que então as configurações elas sejam aplicadas. Sempre é bom você fazer com que seu computador seja reinicializado após a instalação de alguma funcionalidade, porque talvez você instale uma nova função após essa nova função dependa de algum requisito da instalação anterior, e por ainda não ter sido reinicializado pode causar algum problema da instalação dessa funcionalidade. Então sempre é bom tu reinicializar. Pode estar com a reinicialização pendente, fechar. Ele pergunta se eu desejo realmente reiniciar agora e tal, enfim. Vou clicar em sim. Ele vai reiniciar meu servidor. E após reiniciar esse servidor, nós vamos instalar a questão da configuração do Experience Desktop. Permite então que os usuários tenham uma maior performance em questão da resolução de vídeo ali quando eles se conectarem nesse servidor. Tá reiniciando ainda aqui. Estou aqui no VirtualBox. Não demora muito não, é uma coisa bastante rápida. A próxima aula nós vamos aprender. Deixa eu voltar aqui ao slide. Próxima aula nós vamos aprender como trabalhar com o licenciamento, agente de sessão, Git e o Sprint. Nessa aula nós vamos dar foco maior no Web Access, Remote App e instalar essas funcionalidades. Na próxima aula vamos instalar o licenciamento, agente de sessão, Git, enfim. Na segunda aula vamos voltar lá onde estava e ver se já foi inicializado o servidor. O servidor ainda está sendo inicializado. E após isso eu vou logar no servidor. Olha, já está aplicando as configurações desse servidor, o Windows 7 2008 Enterprise. E após isso eu vou conseguir fazer o login, então instalar a questão do Experience Desktop. Essa aula ela vai ficar bastante extensa um pouco, eu acho que vai, sei lá, mais de 1 hora essa aula vai dar no final. Eu estou tendo aqui o controle do tempo, mas eu acho que vai dar mais de 1 hora essa aula. Porém ela traz ali muitos conceitos em relação ao Eternal Service que talvez em outros videoaulas não tenham, por questão de ter pouco tempo para então apresentar o conteúdo. Mas isso é bem melhor para você, estudante ou profissional, porque você vai aprender mais sobre essa função no Windows 7 2008. Já foi feito a questão da inicialização do meu servidor. Agora eu vou logar nesse servidor, dando Ctrl Alt Delete. Deixa eu voltar aqui. Vou logar nesse servidor. Opa, tá dando problema aqui. Da funcionalidade ela foi instalada. Ó. Serviço de terminal, você veja que já foi instalado o TS Web Access, o Remote App, as funcionalidades no qual nós escolhemos ali quando nós clicamos em gerenciador do servidor, adicionar funções. Essas funcionalidades já foram instaladas. Ó. Ele vai estar aparecendo aqui um. Agora nós vamos instalar a questão do Experiência Desktop, que é aquela que eu falei que vai permitir que os usuários, ao se conectarem ao aplicações, enfim, e área completa remota do servidor, vai ter uma questão de resolução de vídeo melhor. Essa configuração é feita no servidor no qual ele tem a configuração de Eternal Services. Então, no meu exemplo, esse é o mesmo servidor no qual ele é controlador de domínio. Vou clicar aqui e a gente pode fazer essa configuração aqui, ó, clicando em gerenciador do servidor, instalando o recurso Experience Desktop, vai acessar aqui recursos, botão direito do mouse, adicionar recursos. Em adicionar recursos,
escolhemos a opção experiência desktop. Cadê a opção? No meu exemplo aqui já está instalada, ó. Por sinal ela, mas é muito fácil. Você vai selecionar ela, seleciona aqui, clique em próximo, próximo. Aí vai pedir então para reinicializar o sistema, o servidor será reinicializado e então será instalado essa configuração. O meu exemplo aqui já está instalado, então não vou perder tempo instalando, mas é uma coisa fácil. Selecionou, clicou em próximo, deixa tudo por padrão como está e então clique em concluir e o servidor será reinicializado. Terminou de instalar, o computador ele reiniciou, beleza. O que é que você faz agora? Você então vai configurar a questão do Experience Desktop, porque não basta apenas instalar esse recurso, você tem que então configurar para que ele permita uma resolução de 32 bits, ao invés de 16 que vem por padrão. Então o que é que você faz? Vai acessar o servidor no qual você instalou o recurso, certo? Vai clicar em ferramentas administrativas após ter clicado em iniciar, vai acessar serviços de terminal e vai então acessar configuração de serviços de terminal. Feito isso, vai selecionar aqui, ó, RDP-TCP, 2 cliques e vai então em configurações do cliente, nessa abazinha aqui. Feito configurações do cliente, vai estar por padrão aí na sua máquina 16 bits, só que tu vai selecionar 32. Então vai estar aí 16, tu vai escolher 32, para que ele tenha uma máxima intensidade em questão de cor, enfim, e outras questões em relação à questão de vídeo. Aí também vai estar marcada a opção áudio. Você vai desmarcar a opção áudio, porque aqui então o usuário não tenha, quando acessar o servidor, não tem nenhuma questão em relação à questão de áudio do servidor, desmarca a opção. Mas em caso você queira, você deixa marcado. Aqui são outras coisas que você pode redirecionar para o usuário após se conectar ao servidor. Você pode, questão de área de transferência, que é aquela questão aqui de eu copiar uma coisa e colar ali para a estação de trabalho no qual eu estou utilizando para acessar o servidor, impressora e entre outras configurações. Vou deixar tudo desmarcado e a única coisa que eu vou deixar é a questão dos 32 bits aqui na configuração de experiência desktop. Clique em aplicar e clique em OK. Pronto. A configuração foi feita. Outras questões que nós podemos trabalhar nessa questão de configuração de serviço de terminal, que é essa terceira etapa aqui, ó, que é esse console aqui, é questão de adaptadores de rede. Então eu posso permitir aqui quais são os adaptadores de rede que são configurados para que consigam acessar a questão do servidor. Eu posso selecionar o adaptador de rede que eu quero que seja o recomendado para acessar o servidor, ou seja, o terminal service via a estação de trabalho do usuário. Posso definir o número de conexões máximas que terá. Posso também aplicar configurações de segurança, que é o que aqui? É adicionar usuários e grupos para acessarem a questão do terminal service. Por padrão, ele já vem com o usuário de trabalho remoto, que é aquele grupo lá no Active Directory, no qual você vai inserir os usuários que terão aqui, ó, usuários com cadê? Waiting grupos. Opa, você vai inserir os usuários aqui na abazinha membros que terão permissão de acessar os servidores via remotamente. Então todo usuário que tu quiser que acesse o terminal service, tu vai clicar em membros, propriedades dos usuários de trabalho remoto, e tu vai clicar em adicionar aqui. Beleza? Vou fechar, enfim. Ou então tu poderia definir o nome do usuário manual, mas o ideal é que você coloque esses usuários em um grupo. Eu posso até fazer, se eu quiser, aqui um grupo, ó. Aqui, ó. Acesso TS, Terminal Service. Então aplicar aqui os usuários que terão acesso: Diego Lima, Diana Lima, Mariana Lima, e dar um aplicar um OK. Posso vir aqui em remoto
e definir o nome desse grupo, acesso TS. Acesso TS. Então, estou definindo que ele pode controlar essa máquina remotamente. E aqui em configurações de terminal, posso vir aqui, acesso TS, e definir que esse grupo, ou seja, os usuários que estão nesse grupo, poderão acessar esse terminal service. Beleza? Vou marcar aqui também, ó, em acesso TS, acesso do usuário. Clique em aplicar, clique em OK. Pronto, a configuração foi feita. Também na aba controle remoto eu posso definir aqui outras configurações. Então você, por exemplo, pode usar o controle remoto, que é essa abinha, para controlar remotamente ou exibir a sessão de um usuário. E em configurações de cliente foi o que eu já demonstrei, que é a questão de tu redirecionar, enfim, configurações para quando esse usuário acessa o servidor, como áudio, porta, impressora, unidade e etc. Datadores de rede já mostrei. Ambiente. Em ambiente eu posso definir, caso eu queira ou haja necessidade, de quando o usuário fizer um login, ele iniciar a questão de um programa, ou seja, eu vou definir aqui o caminho, tal programa e etc. E na abazinha geral eu posso aqui fazer configurações de questão de segurança. Então, por exemplo, aqui em segurança eu posso definir uma camada de segurança, o SSL, etc. Posso também definir a questão de criptografia, se é compatível com o cliente, alto, baixo, compatível com FIPS, e entre outras configurações. Também eu posso, através desse console, configurações de serviço terminal, definir que os usuários, ao eles fizerem logoff ali após um acesso ao meu terminal service, as pastas temporárias sejam excluídas. Posso definir que usem pastas temporárias para cada seção de usuário. Posso restringir cada usuário a uma única seção. O modo de login do usuário. Posso também definir configurações de questão de licenciamento. Enfim, são várias as configurações que eu posso fazer através de configuração de serviço terminal. Isso eu já mostrei na aula passada, estou dando só uma visão geral rápida sobre esse console. Vou fechar. Agora vamos então, já que nós instalamos as funcionalidades do Remote App ali, para permitir que a gente possa então compartilhar aplicações para acesso tanto via RDP como via navegador. Vamos então para essa prática. Então, como é que a gente vai fazer quando quiser compartilhar uma aplicação para que um usuário acesse essa aplicação, ou então a área remota do servidor via navegador ou via RDP acessando a aplicação? Tu vai clicar em serviço de terminal, tu vai vir na parte gerenciador de Remote App, vai dar um clique, e aqui nesse console nós temos aqui uma visão geral do console, né, das configurações que tem nele e tal. E para então a gente publicar aplicações, para que elas apareçam aqui, para que os usuários acessem essas aplicações tanto pelo navegador, tanto com um ponto RDP, nós vamos fazer o quê? Nós vamos clicar aqui em adicionar remotamente. Vou até puxar aqui, adicionar Remote App. Vou dar um clique, vai clicar em avançar. Então aqui tu vai selecionar a aplicação que tu quer compartilhar para que os usuários acessem tanto pelo browser como também pelo RDP. Aqui são as aplicações que, enfim, estão instaladas ali no servidor, Windows Server 2008. Eu vou selecionar algumas. Vou selecionar o WordPad, vou selecionar o Paint, vou selecionar a calculadora. Então vou compartilhar essas três aplicações para acesso via navegador e também .rdp. Vou clicar em avançar. E aqui ele me diz que foi adicionar 3 programas, que o programa calculador está nesse caminho, System Drive /Windows /System32 /calc.exe. Eu até, se eu vim aqui, deixa eu ver se dá certo, copiar e colar aqui, ele vai até abrir o programa, ele já até achou, eu vou dar um Enter, e ele vai abrir o programa. Então sempre é bom tu, após compartilhar uma aplicação, ver se realmente esse caminho está funcionando, porque esse caminho aqui vai ser, quando o usuário acessar, ele vai aquela aplicação vai corresponder a esse caminho. Então se esse caminho estiver errado, no qual a aplicação está compartilhada,
o usuário não vai conseguir acessar então essa aplicação. Clique em concluir, então veja aqui abaixo ó, que foi configurada as 3 aplicações. Essas 3 aplicações elas já estão disponíveis para acesso. Deixa eu voltar para lá. Para acesso via navegador, ó, vai ficar desse jeito. Ó. Vou listar o nome do IP, /ts, seguido de HTTP, e eu vou conseguir ver essas aplicações. Então, eu após adicionar Remote App, ele já compartilha essas aplicações para acesso via navegador. Então, eu vou acessar agora, ó, vou clicar em Internet Explorer. Aqui eu vou digitar http o nome do meu servidor, que seria server dc1 /ts, para que eu consiga acessar as aplicações via browser. Só que ao invés de server dc1, como eu estou utilizando o mesmo servidor no qual eu estou acessando, eu vou digitar localhost. Então vou dar um enter. Ó, veja que eu já consigo acessar as aplicações no qual compartilhei, calculadora, Paint, WordPad, via navegador. Se eu tivesse em outra máquina acessando, como eu vou fazer aqui, ó, só vamos simular aqui que eu estou em outro servidor e agora eu quero acessar o meu TS. Eu estou digitando aqui o IP. Eu ia fazer o que? Se eu tivesse em outra máquina, né? Eu ia abrir o navegador. Vou aqui, ó, vamos dizer que eu estou em outra máquina. Navegador. Bem aqui, digitar http o IP do servidor no qual ele tem a configuração de TS /ts e dá um enter. Enfim, dá um ok. Ele pediu um usuário para se conectar. E ó, veja que eu já consigo acessar a aplicação ali via navegador. Seleciono o que eu quiser, clico em conectar. Então aqui eu digito o nome do usuário e a senha do usuário que tem permissão de acessar as aplicações. Beleza? Eu também, se eu quiser, eu posso, além de acessar as aplicações, posso então se conectar àquele servidor remotamente via o navegador. Se eu clicar aqui em área de trabalho remota e digitar o IP do servidor, que é terminal service, aqui ó, na parte de conectar e clicar em conectar, eu vou digitar o nome do usuário que tem permissão de acessar aquele servidor. No meu exemplo, vou digitar Diego Silva. E consigo acessar aquele servidor. Outra coisa que a gente pode fazer também, ao invés de compartilhar aplicações para acesso via o navegador, é também fazer a questão de você distribuir essas aplicações aqui para acesso via RDP. Então, como seria esse acesso? Eu pego uma aplicação, distribuo ela no ponto RDP e eu pego essa aplicação e eu vou lá na estação de trabalho do usuário. Então, um exemplo, eu liguei aqui, ó, deixa eu voltar para cá, eu liguei o RDP aqui de uma aplicação no meu servidor, pego o RDP dessa aplicação, vou em cada uma das extrações de trabalho do usuário. Então eu posso até enviar, enfim, para o usuário ele baixar essa aplicação, e quando o usuário acessar essa aplicação por meio de sua estação de trabalho, vai aparecer uma tela parecida com essa, em que o usuário vai digitar os seus credenciais, usuário e senha, e vai acessar essa aplicação, pensando que essa aplicação ela está sendo acessada ali na sua própria estação de trabalho, mas não, ela está sendo acessada no terminal service. Então, isso é como funciona mais ou menos um RDP. Então, como é que eu faço isso? Eu seleciono então aqui as aplicações que eu quero criar o ponto RDP delas, clique em criar arquivos.rdp, clique em avançar. Esse aqui é o caminho no qual os arquivos RDP serão salvos. Vou copiar aqui.
Ele diz que por configuração padrão ele vai exigir autenticação ao se conectar, enfim, a esses pontos RDP, esse porta 3389. Eu não mexo nenhuma configuração adicional dessa, deixo tudo por padrão e clique em avançar. Clique em concluir e ele então fez o RDP da aplicação. Aí o que é que eu faço? Pego essa aplicação, copio ela e posso então colar na estação de trabalho do usuário. Vamos dizer que o usuário está acessando ali aqui a estação de trabalho do usuário. Deixa eu fechar aqui. Posso colar essa aplicação aqui, ó, na área de trabalho do usuário, e quando o usuário acessar essa aplicação, vai pedir um usuário e senha. Ele vai digitar seu usuário e senha, e então ele vai rodar essa aplicação com uma interface igual a essa aqui, ó. Pensando que está rodando dentro da sua estação de trabalho, mas não, ela está dentro do servidor. Beleza, é isso que funciona um RDP. Mas vale lembrar que o usuário, quando ele tentar acessar essa aplicação e digitar seu usuário e senha, esse usuário e senha aqui, ele tem que ter permissão de controle remoto ali, ó, no servidor no qual você ligou aquele RDP, ou seja, no servidor no qual está aquela aplicação. Então veja que os usuários que têm permissão são esses. Caso algum usuário que não seja desse tentar digitar aqui o seu usuário e senha e não tenha permissão remotamente no servidor, vai dar uma opção de negado. Bom, pessoal, sobre a aula de hoje é basicamente isso. Na próxima aula a gente vai explicar um pouco a mais sobre TS, Terminal Service Windows Server 2008, em que nós vamos aprender sobre Gateway, licenciamento e agente de sessão de TS e outras configurações. Eu espero realmente que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia. E lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são mais de 700 videoaulas sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês. E eu sempre estou criando novas séries, novos conteúdos. E toda semana, sem exceção, eu publico de 5 a 7 novos vídeos. É quase um vídeo novo por dia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem o botão inscrever-se aí em vermelho. Se inscrever não paga nada e sempre que tem um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail. Se você se interessa por Windows Server e Active Directory, se quer criar uma carreira nessa área, você quer se tornar um administrador de servidores, daqueles que é disputado no mercado de trabalho, um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados, é uma área, instalação, planejamento, administração, segurança de servidores com Windows Server, é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego, mais oportunidades do que profissionais qualificados. Então, mesmo que você seja completamente iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server, você quer aprender da maneira certa, desde o começo, aprender a teoria necessária, depois instalar, configurar, administrar, tudo passo a passo, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, que é considerado a Bíblia do Windows Server. Ele é baseado no Windows Server 2012, mas se aplica integralmente ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019. Se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016, 2019, como fazer um exemplo do livro, nós disponibilizamos nosso contato por e-mail, por WhatsApp, para você tirar dúvida. E neste endereço aqui, você tem todas as informações sobre o livro e, além de tudo, uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento, parcelamento, tá bom? Se quer aprender, quer dominar o Windows Server, este é o ponto de partida para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para vocês, reforço o que eu já disse antes, serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhando os links, indicando por e-mail, por WhatsApp, por Face, por Instagram, para os amigos conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender mais sobre o Windows Server e Active Directory. Quanto mais compartilhamentos, mais empolgado eu fico
e mais vídeos eu trago aqui para vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Excelente estudo a todos!